Marcos Paulo. Esperar o pessoal entrar. Hoje eu sei que tem um monte de gente que tinha compromisso. Vamos aguardar um pouquinho. São 8 horas em ponto. Oi, Pati. Boa noite, Flor. Tudo bem com você? O pessoal tá meio atrasado hoje. Que bom. Gente, vou só aguardar o pessoal chegando. O pessoal hoje tá meio atrasado aí. Normalmente o pessoal chega na hora. Vamos aguardar. Eu sei que tinha um pessoal fazendo os cursos. Vamos só aguardar um pouquinho. Oi, Araceli, boa noite. Tudo bem, né? Tá feliz? Luciane, boa noite para você. Pessoal do DRE é todo feliz hoje aí. Gente, vamos começar então, já com o tema de hoje, né? Que foi mais ou menos o tema que a gente encerrou a live passada, né? Então eu quero agradecer vocês primeiro por estarem aqui comigo mais uma vez. E compartilha aí com os amigos de vocês, gente. Convida para assistir a live. Convida para participar desse grupo, né? Que a gente está formando aí às quartas-feiras. A gente precisa aumentar esse grupo e aumentar aí essa ideia, né? De se autodesenvolver, de melhorar, de entender melhor sobre a gente. Então são poucas as pessoas que estão envolvidas com isso. Então, assim, ao mesmo tempo que se fala muito hoje sobre o autodesenvolvimento, sobre o autoconhecimento, tem poucas pessoas envolvidas com isso. Então, a gente precisa divulgar mais e é uma forma da gente contribuir para uma vida melhor nossa e das outras pessoas. Então, divulga isso para os amigos de vocês. Vamos compartilhar aí não só a live, né? Tem sites, Instagram, alguns posts.
né? O portal. Ei, Jairzinho, comentei ontem que você está sumido, me abandonou. Então, a gente hoje vai falar sobre decisão e sobre escolhas, que eu acho que isso é importante. O tema eu escolhi porque foi o que a gente terminou a live passada e é uma coisa que eu acho tão importante na nossa vida, porque a gente faz isso o tempo todo. Nós fazemos escolhas e tomamos decisão o tempo inteiro. E às vezes nem de forma consciente. Então, essas decisões que a gente toma e não são decisões conscientes, né? São dos nossos hábitos de rotina do dia todo, né? Como o que eu vou comer no café da manhã, que roupa eu vou vestir, que horas eu vou acordar, né? Qual caminho que eu vou percorrer até o trabalho. Então, todas essas, a gente está decidindo, isso é uma decisão. Que bom, Jairzinho. E a gente está decidindo o tempo todo. Só que tem algumas decisões que elas são, vamos dizer assim, mais comprometedoras, que comprometem a gente. Decisões que a gente toma que vão decidir, às vezes, alguma situação na nossa vida, que vão mudar, provocar algum tipo de mudança, e essas decisões que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de tomar. A maioria das pessoas tem dificuldade de se decidir ou de decidir por alguma coisa, de tomar decisões. Apesar de escolher, mas fica difícil decidir. E a gente vai ver por que isso acontece e que tem uma forma da gente melhorar isso. A gente descobrir por que a gente tem essa dificuldade, né, e melhorar. E eu acredito que as pessoas que estão acompanhando, que já estão entendendo um pouquinho mais sobre si mesmo, já tem essa facilidade, já está mais fácil tomar essas decisões, porque já tem uma noção do que acontece com a gente, do que acontece aqui dentro e aqui dentro, que é isso que mexe com a gente, que faz a gente tomar as nossas decisões ou não tomar decisões. Então, somente o fato de você escolher e se decidir não quer dizer que você vai tomar a atitude, né, e agir para que aquilo aconteça. Muitas vezes a gente decide que vai fazer alguma coisa e só essa decisão não é suficiente para que você haja, para que você faça aquilo que você decidiu fazer. Ou às vezes você começa a fazer e não dá continuidade. E isso é por uma insegurança, é uma falta de confiança, tá? E quando nós temos que tomar decisões importantes, né, fora dos nossos hábitos, qual que é a dificuldade que a gente tem? Como que a gente age? O que acontece dentro da gente, aquele frio na barriga que dá na hora de decidir, aquela insegurança que dá. Isso porque a maioria das pessoas, gente, não tem uma coisa, que é um objetivo, uma meta. Primeiro, existem duas coisas que são essenciais na vida de todo mundo. Eu já falei isso aqui, desde a primeira live eu estou falando isso. E eu já dei um instrumento para vocês desenvolverem isso, que é o caderno de metas. A maioria das pessoas não sabe aonde estão, não sabe onde está. A maioria das pessoas não sabe para onde quer ir. E isso atrapalha todo o poder de decisão que ela tem. Como é que você vai decidir algo se você não sabe o que você quer? E parece uma coisa muito óbvia, parece uma coisa muito simples, mas é isso que está estagnando as pessoas. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas estão fazendo, onde elas estão e para onde elas estão indo. E como é que elas podem decidir algo se não sabe o que quer? Então, estabelecer metas, criar metas, saber como eu estou, aonde eu estou, isso é essencial
para você melhorar a sua vida, para você decidir por alguma coisa. Então aproveitem que tem isso, tem lá no meu site de presente para vocês, né? O caderno de metas, ele a gente fazer esse exercício. E a gente tem dificuldade de fazer isso porque a gente não tem o hábito de fazer o que tem que ser feito. Isso se chama autodisciplina. A autodisciplina nos leva a decisões, nos leva a uma autoconfiança. Então, quando você tem disciplina, essa autodisciplina faz com que você entenda melhor as coisas e que você consiga se decidir. Então, as pessoas têm dificuldade de fazer o que tem que ser feito, porque elas não acreditam nelas mesmas. Nós não acreditamos em nós mesmos, nós não acreditamos que as coisas vão dar certo. E a gente acredita mais no que nos entregam pronto do que a gente precisa fazer para acontecer alguma coisa. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu der uma receita pronta para vocês agora, se eu falar assim, olha, isso, se vocês fizerem algo, se vocês fizerem isso, com certeza vocês vão mudar a vida de vocês, vocês vão conseguir o que vocês querem, ou que vocês vão ganhar R$1 milhão. Der uma receita pronta, todo mundo vai acreditar, ou pode acreditar e vai fazer. Né? Tanto que tem gente aí que joga e acredita que vai ganhar, né? Porque uma coisa pronta, tá ali. Agora, se eu falar para vocês para fazer todos os exercícios do caderno de metas, se eu falar para vocês que se vocês estudarem sobre vocês mesmos, olha que delícia, muito bem, Janice, caderno de metas está fazendo diferença, eu sei que tá. E se vocês fizerem o que tem que ser feito, se vocês estudarem sobre vocês, se eu falar isso, estudem sobre vocês, sobre a mente de vocês, que vocês vão transformar a vida de vocês vão conquistar com certeza o que vocês quiserem. Só que isso depende de vocês agirem. Depende da gente ter consciência de que nós somos capazes de fazer e de fazer o que tem que ser feito. Fazer exercício. Se eu falar assim, gente, acorda, se comprometam a acordar pelo menos 40 minutos, meia hora mais cedo e façam um exercício de meditação. E depois de 3 meses, eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar, que vocês vão ser outra pessoa. Você pode até decidir que você vai acordar mais cedo, mas acordar, levantar e fazer e praticar meditação todo dia, aí já é outra história. E por que que isso acontece? Tem uma explicação. Então a gente não acredita na gente mesmo, a gente não acredita no poder que a gente tem. E tudo só depende de nós. A gente acredita mais no poder do outro, a gente acredita mais no poder do que está externo do que em nós mesmos. As coisas prontas, elas são mais fáceis e parecem que são mais fáceis de apresentar resultado. Mas muitas vezes as coisas prontas, elas têm um resultado a curto prazo, mas não têm consistência. E o que depende de nós, o que depende da nossa transformação, da nossa mudança, é que vai fazer com que aquilo aconteça. Demora um pouco mais, mas aquilo vai perdurar, aquilo vai ser por muito tempo. Então, tenho certeza disso. Tudo que depende de vocês, de uma transformação, e que ela ela vai acontecendo aos poucos e vocês vão tomando consciência disso, o resultado é muito melhor. Então, essas coisas prontas, a gente tem mania de acreditar nisso com mais facilidade. Porque a gente não acredita em nós mesmos. Nós não acreditamos na gente. Nós não acreditamos no poder que a gente tem de mudar. Acreditar nos resultados dos outros também, né? Muitas vezes, quando você se decide por alguma coisa, porque deu certo para o outro, eu já falei isso aqui uma vez, deu certo para o outro, mas cada um tem a sua vida, cada um tem um objetivo. Você pode ter uma referência
uma referência. Se deu certo para ele, pode dar certo para mim. Mas se você não tem um plano, você não tem uma estratégia, você não sabe o que você quer, se é aquilo mesmo, se você não estabelece uma meta para você, não adianta você querer fazer igual o outro, porque você não vai ter motivação para isso, você não vai dar continuidade. E... Opa, desculpa. Por que as pessoas têm objetivos e não conseguem alcançar? Muita gente não acredita nela mesma, mas o que acontece? Tem gente que está satisfeito do jeito que está. Por não acreditar, por não entender o poder que tem, por não entender e achar que não é uma pessoa tão brilhante quanto a gente é, todos nós somos, todos nós temos uma capacidade imensa que a gente precisa desenvolver, elas ficam satisfeitas com qualquer resultado. Então fica sem perspectiva, porque não vê nada diferente para alcançar. Então começa a aceitar tudo que já tem e acha que tá bom. E quando você estabelece um objetivo, quando você acredita em você, né, quando você entende melhor, você começa a colocar suas metas e você vai descobrindo essas suas capacidades. E a dificuldade que nós temos, todas, é por causa de uma coisa que se chama paradigma. Paradigma, se você for perguntar para pessoas extremamente inteligentes, elas vão te dar um monte de explicação para esses paradigmas. Mas você entender o que é um paradigma e o que acontece na sua vida, como que ele mexe com você, que a sua vida é formada de paradigmas, que nada mais é do que são as nossas crenças. Paradigmas são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. E eu já falei em outras lives aqui, imagina um computador, todo computador você instala um programa e ele roda naquele programa. Ele usa aquele programa, né? E você vai se alimentando, vai alimentando o computador e vai usando aquele programa. Nós temos uma programação. Nós somos programados. E a gente tem que entender isso. Nós somos uma programação mental. E nós somos... O que são paradigmas? Paradigma é uma programação, é um conjunto de hábitos que tem praticamente total controle sobre você, sobre os seus comportamentos. Ou seja, tudo que você é hoje, tudo que você se tornou, você se baseia nos seus paradigmas, você se baseia nas suas crenças. Eu já falei isso aqui na primeira live. E de onde vêm essas crenças? Principalmente, 90% dos nossos pais. Da nossa criação, da nossa formação como pessoa. E descobrir essas crenças não é fácil. Não é fácil, mas depois que você aprende, né, não é fácil, mas como é que eu vou explicar isso para vocês? Se você prestar atenção no seu dia a dia, nas dificuldades que você tem, e você começar a se perguntar de onde vem essa dificuldade, se você buscar, se você refletir um pouco mais, se você for lá dentro de você, no seu interior, você vai descobrir de onde ela veio. E algumas são tão óbvias e são tão claras para todo mundo, e na PNL a gente aprende a descobrir isso. Então, problemas de relacionamento, por exemplo, quem tem, normalmente isso vem da mãe. Essa dificuldade de decidir, de tomar decisão, né, e a parte de trabalho, em tudo em relação ao trabalho, isso vem do pai. Boa noite, Neymar. Então, a gente tem alguns parâmetros já, que são, não vamos dizer que são regras, mas tem algumas coisas que a gente já identifica. Né? Na PNL a gente usa muitas técnicas para isso, para identificar essas crenças. E essas crenças influenciam nas nossas decisões, diretamente nas nossas decisões. Quantas vezes você sabe o que fazer, você sabe como fazer melhor do que você faz,
e você sabe que aquilo vai mudar, ou que você deve agir de determinada maneira e você não consegue. Isso acontece com todo mundo. Quando criança, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando você era criança, o seu pai ou sua mãe falava assim, você fazia alguma coisa e falou assim, por que você fez isso? Você não sabia que era para fazer? Não sei. Você fala assim, não sei por que eu fiz. Mas você sabia que não era para fazer? Por que você fez? Você sabia que não era para fazer? Como é que você não sabe? Não sei. E a sua mãe ou seu pai te perguntam isso, mas na verdade, se eles forem buscar, eles te ensinaram a agir daquela maneira. Então, o pai e a mãe, e para a gente identificar isso, para quem tem filho, gente, é muito simples. Presta atenção em como você criou seus filhos. Quais são as crenças que você colocou? Quais são as dificuldades que você colocou para ele? São essas as suas. São essas que você tem. Os medos que você tem, você transferiu para eles. E para quem não tem filho, para quem não... Começa a pensar nas dificuldades que você tem. Você tem medo de dirigir. De onde vem isso? Busca isso. Você tem medo de ser assaltado. Você tem medo de andar sozinho. Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, de construir um grupo de amigos. Descobre de onde veio isso. E eu tenho certeza que vocês vão descobrir lá de quando vocês eram crianças. Então, essa programação, nós somos uma programação mental. Nós somos programados. E uma coisa eu vou falar para vocês. As pessoas de sucesso, elas têm um poder de decisão muito alto. Então, quem tem o próprio negócio sabe o que é isso. Sabe da importância de tomar decisões. E as pessoas de sucesso, elas tomam decisões muito rápido. Elas tomam decisões rápidas e para mudar essas decisões, qualquer mudança, ela é muito lenta. E ao contrário das outras pessoas que não têm sucesso, elas demoram para tomar decisão e mudam muito rápido essa decisão. Então existe essa diferença. E por que é isso? É falta de acreditar em você. É falta de entender as coisas. Né? E de procrastinar. A procrastinação, ela é o inverso da decisão. É ela que trava toda decisão. Então, as pessoas que mudam, que acreditam nelas mesmas, elas tomam decisões rápidas. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: tudo depende de nós. Hoje, se você for pensar em trabalho, não importa hoje, gente, o tanto que você se dedica ao trabalho, quantas horas você se dedica, o tanto que você trabalha, o tanto que você faz e tão duro que você, por mais que você se dedique ao trabalho, se você não mudar seus paradigmas, os seus resultados não vão mudar. Não é a quantidade de horas que você trabalha, não é o tanto que você se dedica, mas é aquilo que você acredita. Se você não mudar seus paradigmas, você não vai tomar decisões, e as decisões estão ligadas ao sucesso, seja ele qual for, no trabalho, na sua vida pessoal, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos com seus amigos, nos seus relacionamentos familiares. Entender sobre a gente faz você tomar decisões de forma mais consciente e de uma forma mais sábia. Que você sabe o que está fazendo e por que você está fazendo. E você sente e você usa a sua intuição, você usa o seu sentimento. Lembra que a gente falou da última live? O sentimento, o nosso coração, ele tem um poder muito forte. Então, para tomar decisão, você tem que entender os seus paradigmas, senão você vai ficar bloqueado. E eu vou falar para vocês como a gente vai identificar isso, tá? Vamos lá. As pessoas que não acreditam nelas mesmas, elas se contentam
com a vida normal que levam. Então tem gente, nós temos um potencial muito grande, gente. Eu falei isso também. Nós somos seres divinos, nós nascemos para dar certo. E o dia que a gente entende isso, você entende a força e o potencial que você tem. Aí você passa a acreditar mais em você. Você passa a acreditar que você é capaz de ser quem você quiser, de fazer o que você quiser, de conquistar qualquer coisa que você desejar. E aí você vai decidir. E aí você vai decidir. E as suas decisões vão ser tão importantes na sua vida, e você vai acreditar tanto na sua decisão que só pode dar certo. Que ela só vai dar certo. Você só vai ter uma decisão certa. E mesmo que não tenha o resultado que você queira no primeiro momento, aquela decisão que você toma, ela vai te gerar só coisas boas, vai trazer só coisas boas para você. E dali, se aquilo não deu certo, você encontra saída. Porque você sabe que você tem esse poder para mudar. E você sabe bem, né, disso, né, Bruno? Tomar decisões, como que é importante. Você está vivendo um momento importante aí na sua vida. Então, gente, entenda, nós vamos entender aqui como que funciona o nosso paradigma. E toda vez que vocês estiverem adiando alguma coisa, por que eu falei que a procrastinação ela é o contrário da decisão? Porque quando a gente tem que tomar uma decisão importante e você fica fugindo dela, o que você faz? Você procrastina. Você fica adiando as coisas. Por quê? Aí você acha que você fica se enganando. Você acha que você tá só prorrogando aquilo. Na verdade, você está com medo da decisão que você tem que tomar. Você não está confiando em você o suficiente para se decidir. Para fazer o que tem que ser feito. E aí você fica adiando. Não, só mais isso. E fica colocando desculpas. Aí você começa a achar desculpas para justificar a sua falta de decisão, a sua procrastinação. Então, quando você começa a procrastinar, pode se cutucar. Não, eu tenho que me decidir, porque é isso que está te impedindo, né? As pessoas, quando a gente fala assim, pessoas a maior causa do fracasso, né, é quando as pessoas não sabem tomar decisão. Entendam o fracasso aqui, gente. Não só, é como assim, fracasso é você não conseguir conquistar aquilo que você deseja. Né? Não aquele fracassado de arruinado, não é isso. Mas fracasso no sentido de você não realizar aquilo que você quer. Então, quando você não toma decisões, você não realiza o que você quer. E aí você entra no fracasso. Você se sente fracassado. Essa dificuldade te leva a isso, né? Então, tudo que a gente vem falando aqui, gente, sobre confiança, sobre entendimento, sobre autoconhecimento, sobre o poder que você tem, sobre os sentimentos, sobre os seus pensamentos, ele está relacionado a essa decisão que a gente toma, as nossas decisões no nosso dia a dia. Né? E o pensamento, e aí eu quero entrar nesse detalhe que o nosso pensamento, ele é energia. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso até hoje, mas nós somos energia. O nosso pensamento, ele é pura energia. O fato de nós estarmos aqui, vocês já pararam para pensar que nós estamos, agora aqui, nós estamos sintonizados numa mesma frequência? Vocês concordam com isso? Nós estamos na mesma frequência e por isso nós estamos conectados aqui. Existe uma frequência, né, que os nossos celulares estão funcionando, que faz com que a gente esteja conectado. Hoje, você posta alguma coisa, você manda uma mensagem e outra pessoa do outro lado do mundo, ela recebe quase que instantaneamente. E isso é uma frequência. E o nosso pensamento funciona da mesma forma.
Eu quero pedir para vocês para fazer uma experiência. Mas vocês precisam fazer essa experiência, presta atenção no que eu vou falar agora. Façam com o maior sentimento, com a maior credibilidade que vocês possam ter. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Não precisa, façam depois com calma. Pensem em alguém uma pessoa que vocês não veem há muito tempo, que vocês queriam falar ou que vocês precisam falar e não tem tempo, um amigo, alguma pessoa, alguém que vocês queiram se conectar. E parem por um instante e pensem nessa pessoa com todo o desejo de que aquilo aconteça. Que a pessoa... Imagine você falando com essa pessoa no telefone, imagine você falando com essa pessoa por e-mail, pelo WhatsApp, não sei. Ou que vocês se encontrem, imagine você encontrando essa pessoa na rua, ou que ela chegue no seu trabalho sem saber que você trabalha lá, alguma situação dessa. Imaginem, criem uma situação de vocês se encontrando e falando com essa pessoa que vocês querem. E depois vocês me contam o que aconteceu. Eu faço questão que vocês me mandem uma mensagem no direct e falem o que aconteceu. Porque vocês podem ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Isso é conexão, isso é energia. Nós estamos conectados por uma energia e o nosso pensamento é energia. Às vezes isso acontece e a gente chama de coincidência. Você pensa numa pessoa e fala, gente, eu acabei de pensar em você e você me ligou. Isso não é coincidência. E é assim que tem que ser na nossa vida. Quando você deseja uma coisa e você cria isso na sua mente, quando você tem um desejo, que a gente fala um desejo ardente, uma coisa muito forte, e às vezes você fala, nossa, eu quero muito. Não precisa ser assim. Se a sua vontade ou o seu pensamento ele é forte o suficiente para chegar até na outra pessoa, essa conexão vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta disso. Façam essa experiência, mas acreditando que vai acontecer. E eu tenho certeza que vai acontecer. Né? Alguma sintonia, alguma conexão ali vai ter. Então, não existe, gente, espaço e tempo, ele não impede a gente de nada. Porque nós estamos conectados através de energia. Tá? E a gente está sintonizado nessa frequência. E as nossas decisões, elas estão ligadas aos nossos pensamentos. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tem um desejo forte, o seu pensamento vai ser contra aquilo que você quer. E por isso a gente não consegue agir. Lembra que eu falei? Por que você sabe o que tem que fazer? Por que tantas vezes você sabe como fazer? Você sabe o que fazer, sabe fazer melhor do que o que você está fazendo e você não consegue agir. Porque o seu pensamento está exatamente o contrário. E quando a gente tem um desejo muito forte, quando você quer muito alguma coisa, você fica com o pensamento fixo naquilo. E o seu pensamento vai gerar esse sentimento que vai fazer você agir. A gente já falou desse ciclo de pensar, sentir e agir. E assim é a nossa vida. E a gente age, e para a gente decidir, né, a gente só vai agir depois de se decidir por algo. Então é pensamento, sentimento, decisão e ação. E a gente faz isso muitas vezes sem perceber, mas as decisões que a gente tem que tomar que são mais sérias, que são de alguma mudança, né, mais significativas na nossa vida, a gente precisa ter esse pensamento e esse sentimento. E essa energia vem daqui de dentro. A frequência dos seus pensamentos é que determina os seus resultados. Presta atenção nisso.
A frequência que você está através dos seus pensamentos é que determina os seus resultados. Porque se você está numa frequência baixa, se você acha que você não é capaz, se você não se sente capaz, se você não reconhece o poder que você tem, o seu pensamento não vai estar na mesma frequência da realização daquele desejo. E você não vai decidir agir. Porque o seu pensamento não te leva nem a essa decisão. E talvez se você decidir, que é o que eu falei, você decide fazer, mas não faz. Você não dá continuidade. Os nossos resultados nada mais são do que a manifestação dos nossos próprios paradigmas, das nossas crenças. O resultado que você tem hoje é está exatamente ligado aos seus paradigmas, aos seus bloqueios, às suas crenças limitantes. Se você não desbloquear isso, seus resultados vão continuar os mesmos. Você não vai se decidir por nada novo, por nada diferente. O nosso poder de decisão, ele está ligado aos nossos paradigmas. Todos nós nos tornamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. Você se torna aquilo que você pensa, na frequência que você vibra, naquilo que você acredita. E você só se decide dessa forma. Você só toma as suas decisões baseadas nos pensamentos, naquilo que você acredita. Sim, Bruno, tem várias passagens na Bíblia. Eu até falei na semana passada que tem um trecho, uma frase bíblica, que a verdade vos libertará, é exatamente isso. O conhecimento, a verdade, o entendimento te liberta de toda a ignorância que você tem. E a partir do momento que você entende as coisas, você consegue chegar onde você quer. Você tem essa liberdade, você chega, você alcança tudo que você deseja. É isso aí. Depois vocês leem com calma aí o comentário do Bruno, gente. Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar relacionados aos nossos desejos, às nossas metas, os nossos objetivos. E assim a gente vai decidir. Gente, toda decisão, ela vem de uma motivação interna. Não adianta você se decidir se você não entende o benefício que aquela decisão vai te trazer. Você precisa se motivar. Então, esse benefício, quando você vai decidir por algo, aonde eu vou chegar com aquela decisão que eu tenho? O que isso vai me trazer de bom? Qual que é o resultado que eu vou ter com isso? É isso que eu quero para mim? Por isso que eu estou falando, é importante você saber o que você quer. E aí você se decide. Tá? Então, pensem sempre nessa motivação interna, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na hora de tomar uma decisão. Por exemplo, um exemplo da forma que a maioria das pessoas pensam, tá? Eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu vou fazer tal coisa quando eu tiver dinheiro para isso. Eu vou fazer uma viagem quando os meus filhos saírem da escola, quando os meus filhos estiverem crescidos. Eu vou ter o meu negócio quando eu tiver dinheiro. Você está sempre colocando um quando. Quando você coloca esse quando na sua mente, quando você já coloca essa condição, você já está adiando a sua decisão. Você já está procrastinando. Você nunca vai surgir uma ideia na sua mente se você já colocou um obstáculo, se você já colocou uma condição para que aquilo aconteça. Aí o que você vai fazer? Você vai esperar. Se você quer fazer uma viagem longa, se você quer fazer algo e fala assim, só quando meus filhos estiverem independentes que eu vou conseguir fazer isso. Você vai fazer alguma coisa para isso acontecer agora? Você vai esperar que eles fiquem independentes para você fazer. E sabe quando
isso vai acontecer? Jamais. Quando o seu filho vai ser independente para você? Ah, eu vou fazer isso quando eu tiver dinheiro. Por que você não pensa assim? Né? Eu vou fazer isso para ter dinheiro para eu conquistar o que eu quero. E não eu vou esperar ter o dinheiro para fazer. Olha como que é o inverso. Você está adiando uma decisão sua. Então, eu decido o que eu vou fazer para eu conquistar o que eu quero. E não coloco uma condição para eu depois, para que aquilo venha até mim. Para depois eu conseguir aquilo. Então, a gente fica... Quando você colocar alguma condição para que isso aconteça na sua vida, pode saber que você está procrastinando. Entenda que você está adiando aquilo que você quer. Você está adiando uma coisa que você deseja conquistar. E aí você tem que buscar o quê? O que está te bloqueando? Qual é o paradigma que existe aí que está fazendo você, que está te impedindo de tomar a decisão para você agir? Começa a buscar isso. Começa a buscar isso em você. Começa a entender começa a buscar isso no seu passado, ver o que aconteceu com você, por que você é resistente em determinada coisa, né? O que te lembra? O que te lembra quando você precisa decidir sobre algo e o que te bloqueia? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar sobre mim, né? Eu gosto de dar exemplo das minhas coisas. Quando eu quero conquistar alguma coisa nova, quando eu quero desenvolver algo, como por exemplo, eu decidi criar um canal e falar isso aqui para vocês. Qual que era a minha dificuldade? O que me fez demorar para decidir fazer isso? Vir para frente da câmera e fazer uma live, e fazer um vídeo, e postar. E eu não vou mentir para vocês que isso é fácil até hoje, não é. O que me travava, né, e às vezes me trava ainda, é a perfeição. É saber se tá bom o suficiente. E por que isso? Aí quando eu começo a buscar isso, eu fico assim, por que eu me cobro tanto? Por que eu quero tanto que tudo saia perfeito? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, cada um tem uma energia. Cada um que chegar aqui para falar sobre esse tema de escolha e decisão, vai falar de uma maneira. Cada um vai entender de uma maneira. Isso já aconteceu várias vezes. E aí eu ia buscar, eu pensava, eu ia lá atrás e falava assim, por que eu me cobro tanto? Porque eu sempre fui cobrada de ser um exemplo. Eu sempre fui cobrada de não errar. Eu não podia errar. Isso não é que isso me fez mal, porque senão eu não estaria aqui hoje. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Entendam uma coisa, os bloqueios que você tem, os paradigmas que você tem, as crenças limitantes, elas não são boas ou ruins, elas apenas são limitantes ou permissivas. Então, o que te bloqueia, o que está te limitando, você tem que desbloquear. O que está te permitindo e que está sendo bom para você, você continua. Porque você chegou onde você chegou até hoje, né, por causa de todos os seus paradigmas, de tudo que aconteceu com você. As decisões que você tomou, se foram difíceis ou não, você chegou até aqui. Então, eu sempre fui muito cobrada de que tudo dê certo. Então, errar para mim é uma coisa assim que me machuca, que me dói. Até hoje. Mas hoje eu tenho consciência disso e eu sei como lidar com os erros. Eu entendo hoje, né, os meus fracassos. Onde eu fracasso. Por quê? Porque eu entendo esse paradigma, eu sei de onde ele veio.
Então, antes que ele possa me limitar, que ele possa me impedir, eu já vou contra ele, eu já impeço isso de acontecer. Então, o que é fascinante no entendimento sobre a gente mesmo, quando eu falo assim que a gente tem que entender sobre nós mesmos, quando a gente tem que entender sobre a nossa mente, conhecer o nosso interior, é exatamente isso. Eu não vou mudar isso, mas eu vou entender e eu vou saber lidar com essa situação. Com os meus medos, por exemplo, que me impedem de decidir sobre algo. Porque eu já sei o medo que eu tenho, eu conheço, eu sei de onde ele veio, então eu tenho como mudar isso. Isso se chama uma reprogramação, isso é uma palavra que está na moda aí, que a gente fala, que é o mindset. Né? Você muda, você tem como mudar a sua mente, você identifica e você muda isso, você muda a sua programação. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Quando nós pensamos, tomamos uma decisão, né, e assim que a gente decide, ela desaparece, o nosso objetivo ele fica cada vez mais distante. Se você não toma essa decisão, isso vai ficando mais longe, vai ficando mais longe. E se você toma essa decisão, os seus objetivos vão ficando mais próximos de você. Então é importante, quando você precisa se decidir, você sabe que os seus objetivos estão ficando mais próximos. E são pequenas decisões no dia a dia, tá, gente? Não é aquela decisão maior. Tudo que você faz no seu dia a dia vai fazendo com que você se aproxime. Por isso, quando você tem que saber onde você quer chegar. Né? Comentário aqui, ó, somos a soma de tudo que fizemos e de tudo que deixamos de fazer. Exatamente, são os nossos paradigmas. São as nossas limitações, são as nossas permissões, são as nossas crenças. Tudo que você faz e tudo que você deixou de fazer é o que faz você hoje. São seus resultados. Exatamente, Marcos Paulo. Eu estou gostando de ver, viu? Por exemplo, vamos lá. Porque vamos pensar num ciclo que se torna... como que a gente reforça um paradigma. Vamos entender como que a gente reforça uma crença limitante que a gente tem que impede a gente de decidir. Se você estabelece que você vai... Vamos pensar, eu vou criar um negócio, eu vou ter o meu negócio próprio quando eu tiver dinheiro. Vamos usar esse exemplo, tá? Aí você não consegue o dinheiro para ter aquilo que você quer, para realizar aquilo que você quer. E qualquer ideia, você não vai ter ideia que te movimente para isso. Se você acredita que você precisa ter o dinheiro para criar um negócio próprio, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Se você acredita que você precisa ter o dinheiro primeiro para você criar o seu negócio, você vai ficar esperando aquele dinheiro. E aí você não vai ter ideias, você não vai criar situações e não vai se decidir para agir em direção àquilo que você quer, para você conseguir o dinheiro, porque você já colocou essa condição, né? E aí o seu pensamento, aí você não consegue realmente. E o seu pensamento vai reforçar isso. E isso é um ciclo. Então, se você não consegue, você fala assim, realmente, tá vendo? Eu não consegui, então eu não vou ter meu negócio porque eu não consegui o dinheiro que eu queria para ter. Aí você fala, mais uma vez, aí você está reforçando que você precisa do dinheiro para ter o negócio. Entendeu como é que é um ciclo? Se você não tem, você acredita que você precisa ter para você fazer. Aí você não faz. E aquilo vai reforçar o seu pensamento e vira aquele ciclo. Você não sai, os seus resultados não vão mudar. Você está reforçando o paradigma de que não depende de você. Você reforça isso. Isso vira um ciclo. Por isso que a gente fala, os seus pensamentos determinam quem você é, determinam os seus resultados. E você reforça os seus pensamentos com os resultados que você tem. Então a gente tem que identificar isso, gente, e mudar. O nosso poder de decisão, ele tem que vir de forma consciente. Quando você tem consciência disso, muda tudo, tá?
Principalmente quem trabalha com vendas, o pessoal que trabalha com venda, gente, se não acreditar que vai conseguir, se você não acreditar em você, você não consegue. Você não consegue vender, você não consegue fazer o que tem que ser feito. Você está sempre esperando que aquilo chegue até você. Tá? Agora, como que eu faço para chegar onde eu quero e para tomar essa decisão? Né? Mudança de atitude. O que é atitude, gente? Vamos lá, o conceito de atitude é um comportamento ditado por disposição interior. No dicionário está lá, comportamento ditado por disposição interior, maneira, conduta. Existem várias formas de atitude e que a gente chama de conduta, né? Que são condutas familiares, são condutas no trabalho. E isso a gente fala que é uma cultura, tá? Você tem condutas e que viram culturas que nada mais são do que atitudes, comportamentos que você tem. Então você cria uma conduta e forma uma cultura. Então você tem uma cultura na sua família, você tem uma cultura dentro da sua empresa, cada país tem a sua cultura. O que é isso? É um conjunto de atitudes. É um conjunto de atitudes, de comportamento de um determinado grupo. E isso, todas essas culturas são formadas pelos paradigmas daquele lugar, daquela situação. Por isso é tão importante a gente ter consciência de todos esses paradigmas. Na sua família, qual a cultura que você tem? Quais são as atitudes em grupo que vocês tomam? Será que essas atitudes, será que vocês não têm que repensar isso e essas atitudes estão fazendo vocês ficarem estagnados e não conseguir aquilo que vocês desejam? Por que todo mundo fala, eu quero tanto isso, quero tanto isso, quero tanto isso e fica só no quero tanto? Por quê? Por causa da sua cultura, da atitude. As nossas decisões, elas estão ligadas aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, que são as nossas culturas, que são formadas pelos nossos paradigmas. Então a gente vai e chega no mesmo lugar. Tudo é autoconhecimento, gente. Tudo isso é autoconhecimento. E quando a gente descobre isso, é maravilhoso, é mágico. Como a gente muda, tá? Mudar uma atitude implica em você mudar um conjunto de coisas no seu dia a dia, tá? Gente, só fazer uma paradinha aqui. Se por acaso, quando der, a gente tem mais 7 minutos. Se cair a live e eu não tiver concluída, eu vou abrir de novo, tá? Aí vocês voltam aí, porque como a gente faz no Instagram, quando dá 1 hora, vai cair, aí eu volto. Vamos ver se eu consigo concluir, tá? Então, mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento, é mudar coisas no nosso dia a dia. São rotinas, são coisas que a gente faz e que a gente não percebe. Começa a ter mais consciência, eu já falei isso na última live, quando você está comendo, do que você está fazendo, cada coisa que você faz. Você vai tomar seu banho, tome seu banho de forma consciente, sinta o que você está fazendo. Você vai comer, sinta, comece a perceber o que você faz. E aí vai começar a dar aqueles estalozinhos assim, ó, opa, vamos mudar isso? Aí o seu corpo vai falar assim, não muda não, tá bom assim. Aquele conforto, sabe, aquilo tá bom? Não muda não, dá trabalho mudar, né? E aí você tem que usar o seu poder de decisão, a sua forma consciente, a consciência que você tem, a importância e a motivação que você tem para você decidir fazer diferente. Então, as nossas pequenas decisões do dia a dia. E pensem nisso, o desejo que você tem por algo é o que vai te motivar. Se você não quiser muito uma coisa e não entender o bem que aquilo vai te fazer, você não vai ter motivação para tomar decisão nenhuma. E muito menos vai agir para que aquilo aconteça. Tá? E ao fazer isso, vamos voltar na energia. Ao fazer isso, você começa a entrar em sintonia com aquilo que você quer.
E é o que eu falei do pensamento lá. Pensa numa pessoa, né? Existe uma sintonia, uma frequência de energia. Quando você se decide, você aumenta a sua frequência. Quando você entende que aquilo depende de você, quando você sente e aquilo se transforma o desejo que você tem, se é tão forte, ele tem que ser forte o suficiente para fazer você sentir aquela vontade. E esse sentimento é que vai elevar a sua frequência e a sua vontade, e você vai entrar em sintonia com aquilo que você quer, com o seu desejo. E as coisas começam a fluir para você. Quando a gente fala, e muita gente leu aí o livro O Segredo, viu o filme Lei da Atração, não é a lei da atração é uma lei secundária, ela existe, mas ela é uma lei baseada em uma outra lei, que é uma lei da natureza, que é a lei da vibração, que é a vibração de energia. Você entra em sintonia com aquilo que você quer, com o seu desejo maior. E aí as coisas começam, quando você... Lembra que eu falei para vocês que o pensamento, ele é elétrico. Você emana o pensamento, você emite o pensamento, é um pulso elétrico. O sentimento, ele é magnético, ele traz de volta para você. Então você pensa, você está mandando aquela energia e depois você vai trazer aquilo de volta com o sentimento que você tem. Por isso você tem que ter um desejo muito forte. E esse desejo que vai atrair para você e vai fazer com que as coisas aconteçam. Vocês já passaram por algumas situações, você fala assim, nossa, as coisas estão fluindo tão bem, está tudo dando tão certo. O que é isso, gente? O que é isso? É energia, você está em sintonia com aquilo que você quer. E aí as coisas começam a dar certo. Ao passo que quando você está numa vibração baixa, que a gente chama de negativa, e você não está confiante, você não acredita em você fala assim, começa a dar tudo errado. E as coisas vão dando errado, e aí você reforça aquilo deu errado, você fica mais chateado ainda, você baixa a sua frequência e você pensa no erro e atrai mais erro. É assim, a nossa vida funciona dessa maneira. O mesmo pensamento que adoece é o pensamento que cura, depende do quanto que ele está vibrando, depende do que tá te movendo. E a gente tem que entender isso para que as coisas boas, para que tudo flua de uma maneira agradável e do jeito que a gente quer. Então, é muito bom falar disso, porque isso dá uma sensação de bem-estar, isso traz uma energia boa para a gente. Então, quando você faz isso, você passa a fluir, você passa a entrar em sintonia com o seu desejo maior. Então, a gente tem que ser forte o suficiente para ter consciência, entender o poder que a gente tem e mudar e entrar em sintonia para que a gente mude e crie um futuro que a gente quer, que a gente vá em busca daquilo que a gente quer. E aí a gente vai conseguir mudar os nossos paradigmas e tomar as nossas decisões. Mas a gente precisa ser forte o suficiente para que isso aconteça. Uma coisa que a gente sempre aprendeu é que a gente... eu não sei, eu ouvi muito essa frase, tá? Agradeça e você tem que estar satisfeito com o que você tem. Agradecer, ser grato pelo que você tem é imprescindível. Mas estar satisfeito não é o suficiente. Quando você fica satisfeito com o que você tem, você não cresce, você não muda. Então você tem que estar sempre querendo mais. Isso não é ganância, tá, gente? É diferente. Isso é você querer melhorar, você querer ser mais do que você é, você querer alcançar objetivos maiores, melhores. Então, quando você entra numa... Ó, a gente vai cair, eu vou abrir de novo, tá? Vai encerrar aqui e eu já vou abrir de novo a live. Eu vou esperar vocês lá.